Olá, por favor, considere a possibilidade de nos ajudar financeiramente neste nosso projeto pessoal de divulgar as teorias de administração. Esse seu apoio nos possibilitará dedicar pelo menos 4 horas por dia com produção, edição, apresentação dos vídeos. Fazendo isso, você nos ajuda a divulgar esse tema tão importante para as micro e pequenas empresas, as quais necessitam muito de orientação. Nesta área tão importante da administração de empresas, elas sofrem muito por não possuir em seus quadros ainda pessoas com formação na área. Então, eu peço a vocês que nos ajudem, principalmente as micro e pequenas empresas que respondem aí por 60% dos empregos no país. Como contrapartida, divulgaremos os dados do seu negócio nos vídeos gerados e postados no YouTube. Nossas redes sociais estão listadas abaixo, inclusive o Pix. Desde já agradecemos a sua generosidade. Olá, aqui é o professor Pinheiro. Vamos dar continuidade então às nossas aulas sobre a abordagem anatômica de Henri Fayol. O livro de Henri Fayol, esqueci de falar na última aula, chama-se Administração Industrial e Geral. Ele foi publicado em 1925 e republicado em 1978, traduzido já para o português. A administração como ciência, na verdade, tanto para Taylor quanto para Fayol, é o ponto de partida para esses autores da teoria clássica, que muita gente considera a teoria de Henri Fayol, que é o estudo científico da administração. Então, portanto, tanto para Taylor quanto para Fayol, a administração científica ou a administração como ciência é o objetivo deles. E eles colocaram como início de tudo o abandono do empirismo e da improvisação e a substituição disso pelas técnicas científicas, pelo método científico. É bom que a gente saiba que o método científico ele foi inaugurado lá na Idade Média por alguns autores ainda da filosofia, Copérnico, como outros, né, que deram os primeiros passos nessa Galileu Galilei, vários outros autores que recuperaram, assim vamos dizer, a ciência grega, a filosofia grega, que estava adormecida aí nos porões da igreja por toda a Idade Média, inclusive a Bíblia, né? Então, o livro mais impactante, embora tenha apenas 25 páginas, que eu aqui gostaria de lembrar aos alunos que é bom que leiam esse pequeno volume, mas que revolucionou, vamos, entre aspas, né? Porque, na verdade, o que René Descartes fez foi resgatar o pensamento grego, principalmente Platão, os ideais platônicos, o racionalismo, portanto, e o livro dele se chama Discurso do Método. Então, por favor, quando puderem, é um livro que não é para ser lido, ele é para ser estudado. São 25 páginas apenas, mas de uma importância fundamental para que as ciências tivessem avanço. Então, Fayol, ele pretendia fazer da administração uma ciência, assim como Taylor também. Ele defendia, Fayol, a necessidade de um ensino organizado e metódico da administração.
Vamos ver agora um pouquinho sobre a teoria da organização. Como nós vimos, Fayol via a administração, a empresa, como um organismo. Então daí a palavra organização. Desde lá para cá, todos se referem a empresas como sendo uma organização. Aliás, esta visão que ele colocou faz com que todos nós vejamos inúmeras organizações, são organizações religiosas, industriais, comerciais, de serviços. Então tudo pode ser considerado uma organização, então um organismo. A empresa, portanto, ele não é um organismo morto, é um organismo vivo. Mas para que seja assim, toda organização precisa do elemento humano para fazer a empresa ser viva. Ela por si mesma é incapaz de qualquer coisa, ela é uma abstração. Toda e qualquer empresa não passa de uma abstração, porque você idealiza a empresa como ela será, quais as suas finalidades, seus princípios, coloca isso no papel, formaliza, e então aquilo tudo é uma ideia. Enquanto está ali sendo pensada, é apenas uma ideia. Lembra da máxima cartesiana? Penso, logo existo. Então, tudo passa pelo pensamento antes de tudo. Tudo é pensado e planejado antes da existência. Claro que essa filosofia cartesiana, ela se contrapõe à filosofia aristotélica, porque a filosofia aristotélica, que dominou toda a Idade Média, é uma filosofia realista. Para Descartes, as coisas estão na mente das pessoas, no racional das pessoas, porque de nada adianta existirem as coisas, o real, o concreto, se esse real concreto, se esse objeto não possa ser compreendido e entendido como algo existente. E somente o ser humano racional, que pensa aquilo que está ao seu redor, é capaz de fazê-la existir, porque nada existe para si mesmo. As coisas existem para outrem, para nós que somos racionais. Os animais, eles estão sobrevivendo, eles foram programados para aquilo que eles geralmente fazem, pelo seu instinto. Agora o ser humano não, ele é capaz de alterar o ambiente em que ele vive, ele é capaz de pensar o ambiente em que ele vive, ele é capaz de planejar o ambiente em que ele vive e alterá-lo para o seu benefício. E então essa relação sujeito de conhecimento e objeto conhecido é uma relação eterna, porque todo conhecimento se dá por meio dessa relação humana, indo de encontro ao objeto a ser conhecido. Então, para os clássicos, vamos incluir aqui Taylor dentre os clássicos, a teoria clássica entende a organização como se fosse uma estrutura funcional, uma estrutura orgânica, tendo como influência as concepções antigas de organização. Naquela época, as organizações mais antigas e melhor estruturadas na história são as organizações militar e eclesiástica, principalmente falando aqui da Igreja Católica. A estrutura organizacional constitui, portanto, uma cadeia de comando ou cadeia escalar, uma linha de autoridade que interliga de alto a baixo a organização, as posições da organização, e define quem manda em quem é subordinado e quem é o mandante. Para a teoria clássica, a estrutura organizacional é analisada de cima para baixo, ao contrário da administração científica de Taylor. Então, Fayol olha a organização de cima para baixo. Vamos ver aqui alguns outros elementos da organização, da administração. Então, a divisão do trabalho nós já falamos, que leva à especialização, é o fundamento de tudo. Então, tudo depois da Revolução Industrial e da primeira e da segunda Revolução Industrial,
tudo é visto por meio da divisão do trabalho. A divisão do trabalho, portanto, conduz à especialização, à heterogeneidade e constitui a base da organização. A principal ideia era de que, quanto maior a divisão do trabalho, maior é a eficiência, e maior a especialização, e menor é o trabalho a ser feito. Chegou-se ao ponto de se chamar de microtrabalho. Portanto, a administração científica de Taylor vê a divisão do trabalho no nível do operário. Já para Fayol, a divisão do trabalho se vê nos órgãos, no organismo, nos departamentos que compõem a organização. Então, essa divisão do trabalho ocorre em duas direções, vertical e horizontal. Então, nós encontramos, portanto, autoridades verticais, que vêm de cima para baixo, ou de baixo para cima, que um corolário da divisão do trabalho, e também as posições horizontais, que estão em paralelo. Cada nível representa um nível de poder. Mesmo que estejam colocadas horizontalmente, elas estão no mesmo nível de poder. Outro elemento, que é a coordenação, é que dá vida à organização. Para Fayol, a coordenação, portanto, é a reunião, a unificação e a harmonização de toda atividade e esforço, e deve ser baseada em uma real comunhão de interesses. Indica que há um objetivo comum a se alcançar e que isso deve guiar os atos todos das pessoas, dos empregados, nas suas funções, nos seus cargos. Então a ideia principal é: quanto maior a organização, maior seria a necessidade de coordenação, porque você vai então dividir o trabalho de cima para baixo em tantos níveis quantos forem necessários para que o objetivo da organização seja alcançado, para que a eficiência da organização seja alcançada como um todo. Então, quanto maior a organização, mais é a quantidade de níveis hierárquicos que subordinam umas pessoas às outras nos seus cargos. O conceito de organização linear, para Fayol, ele dava preferência à organização linear, que constitui em dois tipos simples de organização. Quais são os princípios para Fayol que baseiam esse tipo de organização linear? Na unidade de comando e supervisão única, ao contrário de Taylor, que nós já vimos que Taylor ele prioriza a especialização de função. Então, por exemplo, nós falamos disso, a função industrial, a função de produção é uma função que pode se contrapor à função de outras funções, que é o caso, por exemplo, de controle, função de manutenção das máquinas, por exemplo. Então, Fayol baseia-se, portanto, na unidade de comando para que não haja conflitos entre gerentes. A unidade de direção maior, toda a organização tem a sua direção maior, então deve haver uma unidade general lá acima na organização, que comanda toda a organização de cima para baixo. Uma centralização da autoridade, a autoridade deve ser centralizada. No momento em que ela é descentralizada, ela desce na hierarquia na organização. Então são poderes menores, é uma cadeia escalar. A divisão do trabalho, como nós já vimos, que leva à especialização, na teoria clássica de Fayol,
ela se preocupa, portanto, com a divisão dos órgãos que compõem a organização, isto é, departamentos, seções, divisões, etc. Daqueles órgãos que têm maior poder e aqueles que têm menor poder, mas tudo dentro do conceito de divisão do trabalho. Portanto, a divisão do trabalho da teoria clássica, ela ocorreu de duas formas, verticalmente e horizontalmente. A divisão do trabalho verticalmente, trata-se de você descer com a autoridade e seus níveis de responsabilidade de cima para baixo, hierarquicamente colocadas. Quem define a graduação da responsabilidade é a posição que o gerente se encontra no organograma, na escala vertical. Horizontalmente, são os tipos de atividades num determinado nível ou departamentalização que se encontram no mesmo nível. Então, é um desdobramento do verticalismo. A homogeneidade das funções desses órgãos que estão horizontalmente colocados, uns aos lados do outro, se dá quando há entre eles homogeneidade de funções, continuidade de funções. Todos executando o mesmo trabalho, você tem uma função. Pelo mesmo processo com que ele é feito, você tem o processo de execução. E para a mesma clientela, você tem, portanto, aquelas pessoas que irão usufruir desse trabalho, a clientela mesmo. E quando ele é feito no mesmo lugar, a organização está localizada no mesmo lugar, essa localização é que define, portanto, a sua existência no mundo. Existem outros autores, como Gulick, que diz que quanto mais bem departamentalizada seja uma organização, tanto mais eficiente esta seria. Portanto, Gulick é um dos maiores defensores da departamentalização. Então, quando você pega um organograma, um estatuto, um regimento de uma empresa para analisar, você verifica então quais são os graus que existem nessa organização, graus de hierarquia e graus portanto, de autoridade e de responsabilidade. Então, no final do vídeo, eu estou repetindo o desenho dessa estrutura hierárquico linear, e que você encontraria, se for pegando a organização militar como exemplo, você tem o comandante, você tem um subcomandante, vai descendo na hierarquia, você tem um Estado-Maior. É interessante aqui, porque o Estado-Maior, para que não haja, como era possível na estrutura de Taylor, na estrutura taylorista, que houvesse conflito entre especialistas e autoridades de linha, como o Fayol chama. Fayol aqui, ele imaginou a criação de um Estado-Maior. É assim no Exército. Então você tem no Estado-Maior do Exército, você tem 1, 2, 3, 4 seções, cada uma com os seus especialistas em materiais, em pessoal, em comunicações, enfim, são as funções administrativas que dão ao comandante, esses especialistas nessas funções, que pertencem ao Estado-Maior, que assessoram o comandante nessas áreas. E quem toma a decisão é o comandante, não é ninguém que está no Estado-Maior. O Estado-Maior é apenas de assessoria. Já o comandante, ele tem ao seu comando a primeira companhia, a segunda companhia, a terceira companhia. A primeira companhia é dividida em pelotão, por exemplo, primeiro, segundo e terceiro pelotões. Um pelotão ele é subdividido em várias
seções, grupamentos, e assim vai na hierarquia militar. Então, copiando isso para a empresa, qualquer outro tipo de organização, adaptando isso, você tem mais ou menos as mesmas funções dispostas hierarquicamente, umas sobre as outras. Mas então, um elemento que é fundamental para que uma organização se torne viva e competente é a coordenação. Então, Fayol vê a unificação e a harmonização de toda a atividade como um esforço de coordenação, porque senão os departamentos começam a se acharem estanques, cada um tem os seus próprios objetivos e cada um puxa para um lado. Isso vai levar a organização ao caos. Daí a importância da coordenação, da liderança. Para Gulick, se a subdivisão é indispensável, a coordenação é obrigatória. Então, se você subdivide, delega poderes e divide a organização, o seu trabalho em funções, é necessário que haja coordenação. Para Mooney, a coordenação é a distribuição do esforço do grupo em favor de um fim comum, de um objetivo comum, que é alcançar as metas da organização. Então, a organização linear de Fayol, ela preconiza a unidade de comando e a unidade de direção. Então, a unidade de comando, cada indivíduo tem apenas um único chefe. Não pode haver dois chefes mandando nele. E a unidade de direção, todos os planos devem integrar-se a planos maiores que levem ao objetivo da organização. A centralização, até já falei na aula passada, a autoridade máxima deve estar no topo da organização, mas como o trabalho da organização é dividido, então essa autoridade máxima ela é delegada para os órgãos inferiores da organização. Então as pessoas recebem parcelas dessa autoridade, mas sabendo que a responsabilidade total continua nas mãos do comandante maior da organização, ou da autoridade que delegou. A responsabilidade continua nas mãos do agente delegador das funções. O agente delegado, ele recebe a autoridade e ele é também responsável por aquela autoridade recebida. Mas se ele, por exemplo, por algum motivo, ele sair daquela responsabilidade que lhe foi designada, ele responde, mas o seu chefe superior que delegou para ele também responde. É uma cadeia escalar, portanto. Um nível hierárquico inferior deve estar sempre subordinado a um nível superior. A unidade de comando é o oposto da supervisão funcional de Taylor. A proposta de Taylor era de especialistas nas suas funções. Esta organização funcional aqui de Fayol é uma negação quer dizer, a funcional de Taylor era uma negação da unidade de comando de Fayol. No princípio, essa unidade de comando é vital para a coordenação. Então, vamos falar um pouquinho da sacada genial de Fayol para evitar os conflitos entre especialistas. Então, o que foi que Fayol fez? Ele preconizou que houvesse a existência de um staff, um estado maior, composto de órgãos que dessem ao comandante, ao chefe imediato, a assessoria necessária para ele então tomar as decisões. Então, os assessores não têm autoridade de linha. Se tem, está errada, o desenho da organização está errado, porque gera conflitos. Aqueles conflitos que Fayol quis eliminar, que veio de Taylor, eles vão voltar aqui se os assessores
derem ordens. Eles não podem dar ordens. Os assessores, eles são especialistas, como eu já falei, em pessoal, em materiais, em logística, em comunicações, seja lá no que for, eles são especialistas, mas eles não podem comandar. Eles têm que assessorar ao comandante nessas áreas especializadas. E quem toma a decisão é o comandante. E aqui há um perigo, porque o comandante, muitas vezes, se ele não gostar de tomar decisões, ele começa erradamente a delegar para os assessores. Então, ele põe por terra toda a unidade de comando aqui preconizada por Fayol. E ele bagunça a organização. E ele delega e cobra dos assessores que eles decidam. Isso está errado, não pode acontecer. Por quê? Porque uns detêm autoridade de linha, é o chefe que comanda, são gerentes controladores que dirigem os seus subordinados. Já a autoridade de staff, repetindo, não podem ter autoridade de linha. Os assessores, a assessoria não pode ter autoridade de linha, porque senão gera conflitos. Quem tem que tomar decisão é o comandante, é aquele agente que criou as assessorias para que ele pudesse se valer da opinião dos especialistas, cada um na sua área. Mas a autoridade, o que toma as decisões, é o comandante. Então, vamos ver aqui, caminhando já para o final da aula, alguns elementos da administração que entre Fayol e entre Taylor. Por exemplo, para Fayol, entre Fayol e alguns de seus seguidores. Para Fayol, os elementos da administração são os seguintes: a previsão, onde está o planejamento, a organização de materiais e de pessoal, o comando, onde estão as lideranças, aqueles que exercem a coordenação também, e o controle. Então, o famoso POCCC. Os princípios devem ter prioridade sobre as pessoas e devem ser assentados a longo prazo. Para Urwijk, ele desdobrou o primeiro elemento de Fayol em outros 3 elementos. Ele é um preciosismo, mas paciência, eles colocaram lá sua cara a tapa e disseram que havia mais coisas do que Fayol preconizou. Além da simples previsão, Urwijk colocou a investigação junto com a previsão, o planejamento, a organização, a coordenação, o comando e o controle. São nuances, pequenas nuances de alteração, mas que apenas complementam a teoria. Para Urwijk, uma empresa não pode ser desenvolvida em torno de pessoas, mas da sua organização. Então ele é muito mais formalista, porque embora as pessoas sejam imprescindíveis para tornar a organização viva, mas os objetivos não são das pessoas, são da organização. As pessoas estão ali para fazer com que os objetivos organizacionais sejam alcançados. Então, para Gulick, ele, que é o considerado o mais erudito da teoria clássica, junto com Fayol e outros, o planejamento traça a linha para atingir objetivos. A organização é a estrutura formal de autoridade na qual as subdivisões são integradas. As assessorias estão ali para preparar e treinar o pessoal e dar ao comandante as orientações e aquilo que preconiza a especialização. A direção faz com que as tarefas, as decisões sejam tomadas em função das tarefas e façam funcionar como a liderança da organização, da empresa. A coordenação são as relações
que há entre as várias partes do trabalho, para cima e para os lados, para vertical e horizontalmente. A informação é fundamental, a informação. Manter informadas as pessoas das quais o chefe é o responsável, com a documentação correta, com os regulamentos corretos. Então a informação é de fundamental importância. Então vejam aqui também o seguinte: quanto mais vertical é uma organização, mais demoradas são as informações para fluir de cima a baixo da organização. E quanto mais horizontal for uma estrutura organizacional, mais rápida as comunicações, as informações, elas fluem no ambiente de trabalho. E finalmente, tudo dentro de qualquer organização devem estar subordinadas a um orçamento. O orçamento tem a função de incluir todas as outras, a parte de execução, de fiscalização, a parte contábil, o controle, tudo deve ser quantificado no orçamento. Então, vamos aqui colocar novamente a questão do princípio de administração para a FAIOL. O administrador deve obedecer a certas normas ou regras de comportamento, isto é, a princípios gerais que lhe permitem desempenhar bem as suas funções de planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar, o famoso POCCC. Para URUIC, os princípios da administração são o princípio da especialização, deve haver uma linha de autoridade claramente definida, conhecida e reconhecida por todos. Princípio da amplitude administrativa, cada superior não deve ter mais do que um certo número de subordinados, porque as pessoas, se tiver um número muito grande de subordinados, elas se perdem, elas têm que ter tem que haver uma amplitude ótima de administrativa, no caso aqui de delegação. Há o princípio da definição, os deveres, autoridade e responsabilidade de cada cargo e suas relações com os outros cargos devem ser definidos por escrito, portanto formal, e comunicados a todos. Então as comunicações, elas são formais. Vamos aqui concluir esta aula falando da apreciação crítica dessa teoria clássica ou de Henri Fayol e seus seguidores. A abordagem, dizem os críticos, é simplificada da organização formal. Os autores clássicos partiram do pressuposto de que a adoção dos princípios gerais de administração permite uma organização formal da empresa capaz de proporcionar-lhe a máxima eficiência possível. 2. Ausência de trabalhos experimentais. É muito difícil numa organização social você fazer experimentos. Você está falando aqui porque para os cientistas que vêm de outras áreas, de matemática, física, química, biologia, você tem laboratórios em que você fica fazendo experimentos, mas nem em administração, em direito, em economia, em contabilidade, essas ciências sociais, na psicologia até que se consegue fazer alguns experimentos. Na sociologia, muito, muito difícil. Na administração, que é uma ciência social, muito difícil fazer experimentos. O que nós fazemos, na verdade, são aquilo que nós chamamos de quase experimentos. Nós vamos falar de alguns deles. Quando falarmos da abordagem humanista, nós vamos ver que alguns quase experimentos foram feitos nas áreas sociais para que se colocassem ali novas teorias junto com as teorias já existentes. A teoria clássica, portanto, bom, apenas para concluirmos, nós estávamos dizendo que uma das críticas que se fizeram ao faiolismo é o extremo racionalismo da concepção da administração. Vamos ver outras abordagens críticas para essa teoria, que a abordagem é incompleta da organização, que a abordagem está exageradamente simplificada e incompleta,
pois não considera o comportamento humano dentro da organização. A preocupação exclusiva com a estrutura formal da organização caracteriza uma abordagem anatômica típica da teoria clássica ou da teoria científica. Vem a administração como a teoria da máquina, a abordagem fayolista, tanto a fayolista quanto da taylorista, como teoria da máquina. A organização deveria ser arranjada e montada tal como uma máquina. As pessoas deveriam ser engrenagens dessa máquina, compostas de peças e partes que se ajustam perfeitamente entre si para produzir um determinado resultado. A abordagem do sistema fechado é outra crítica que tanto se fizeram à teoria taylorista quanto a de Fayol. A teoria clássica de Fayol é composto de algumas poucas variáveis perfeitamente conhecidas e previsíveis, e de alguns poucos aspectos que podem ser manipulados através de princípios que são universais de administração. É isso, até a próxima aula. Obrigado.